verdadeiro amor não pode ficar encoberto. Um testemunho pessoal. Parte 5. Voltando ao mercado de trabalho. Salmos 34, de 4 a 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Passado esse período de 6 anos de aprendizado no deserto, meus filhos estavam com 8 e 12 anos. Então fui convidada a trabalhar na administração de uma igreja. E o mais interessante foi que o convite surgiu através de um dos trabalhos em papel vegetal que eu fazia. E se cumpriu exatamente a visão que o Senhor me dera há alguns anos atrás. Eu trabalhava inicialmente em meio expediente. Na parte da tarde, portanto, podia deixar meus filhos na escola no mesmo horário. Com a situação financeira mais estável, pude também matriculá-los em escolas particulares e voltar a ter um plano de saúde para a família. Deus fala também pela madrugada. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Tempos depois, passei a trabalhar em tempo integral e comecei a orar por um aumento salarial, pois precisaria de uma pessoa para me ajudar nas tarefas de casa. Essa experiência marcou a minha vida profundamente. Eu estava orando durante a madrugada, andando de um lado para o outro na sala e falando com o Senhor a respeito dessa situação. De repente ouvi a voz doce do meu amado Espírito Santo. Quanto você quer? Uau, fiquei impactada, mas consegui responder e dizer ao Senhor o valor que eu precisava. Na semana seguinte, quando cheguei ao trabalho, recebi a notícia que havia sido liberado um aumento para mim. E qual era o valor? Exatamente aquele valor que eu havia dito ao Senhor, nem um centavo a mais ou a menos. Quando cheguei em casa do trabalho, fui para o meu quarto e desabei a chorar. Eu estava feliz pelo aumento, mas muito mais por saber que a oração de um filho é ouvida pelo nosso Pai amoroso. Agora eu precisava saber quem seria a pessoa escolhida por Deus para me auxiliar nas tarefas da casa. Enquanto eu orava e pedia ao Senhor a direção em relação a essa decisão, o Espírito Santo me disse o nome da pessoa, Neide. Passados alguns dias, minha cunhada Neide chegou para me ajudar e vi mais uma vez a mão do meu Deus cuidando de todos os detalhes. Ela permaneceu 5 anos em minha casa me auxiliando e sua ajuda foi muito preciosa. Tive a honra de trabalhar por quase 21 anos na administração dessa igreja e atualmente estou aposentada. Os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, de 3 a 5. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Minha filha Monique sempre foi um presente de Deus para mim. Aos 3 anos, ela começou a frequentar a igreja na companhia dos meus sogros amados, que já partiram para o Senhor. Ela sempre chegava da igreja cantando os hinos e aquilo tocava profundamente o meu coração, pois na época eu ainda não havia tido um encontro com Jesus. Ela foi consagrada ao Senhor Jesus Cristo aos 4 anos de idade e passou pelas águas do batismo na adolescência. Seu nome foi escolhido pelo pai. Monique sempre foi uma filha amorosa, obediente e estudiosa. Desde sua infância, gostava de estudar, pesquisar e traduzir materiais em inglês. Quando se aproximou o tempo em que ela deveria ingressar em uma faculdade, comecei a orar e clamar ao Senhor, pedindo a sua direção e ajuda, porque eu não tinha condições financeiras para fazer frente a esse novo desafio. Dias depois, eu estava com um grupo de oração em um propósito de 7 sextas-feiras de oração e adoração, o qual encerraríamos no sábado seguinte. Naquela manhã, o Senhor usou uma irmã que me disse: "Sua filha fará a melhor faculdade." Eu fiquei muito feliz, pois só eu e o Senhor sabíamos desse pedido que eu fizera. Meses após eu ter recebido essa palavra, minha filha tentou vestibular para uma faculdade pública e passou.
Eu me lembro daquele dia. Já era madrugada e estávamos ali aguardando o resultado ser divulgado pela internet. E para nossa alegria, o nome dela estava ali. Aleluias, glórias ao Senhor, nosso Deus é fiel. Se Deus lhe prometeu algo, creia, pois no tempo dele ele fará. Confie de todo o coração, ele o honrará. Hoje ela é casada com um servo de Deus chamado Eduardo, que é como um filho para mim. É um excelente pai e um esposo amigo. Eles têm 2 filhos lindos, Davi e Mariana. Ela é uma filha muito amiga e atenciosa comigo, além de muito batalhadora. Por ser professora, ela hoje consegue conciliar o trabalho, os filhos, o esposo e os cuidados com a casa. Meu filho Felipe foi consagrado ao Senhor Jesus Cristo ainda em meu ventre. Depois foi apresentado no altar de Deus e batizado nas águas na adolescência. Seu nome foi escolhido com base em uma passagem bíblica, quando eu orava por ele no hospital antes do parto. Ele frequentava a igreja desde pequeno e sempre foi um filho obediente e amoroso. No início de sua adolescência, paguei com muita dificuldade um curso de bateria para que ele aprendesse um instrumento para adorar ao Senhor. Ele sempre foi muito talentoso e aprendeu sozinho a tocar violão. Completou o ensino médio como um excelente aluno, dedicado e estudioso. Aprendeu não só os conhecimentos acadêmicos, mas conheceu e guardou os princípios bíblicos em seu coração. Com a chegada da adolescência, por volta dos 17 anos, ele não queria mais ir à igreja e começou a se envolver com colegas que não eram cristãos. Certo dia fui à faculdade onde ele estudava e descobri que fazia 2 meses que ele não frequentava as aulas, simplesmente abandonou os estudos. Começava então uma nova fase em minha vida, que precisaria ser enfrentada com a ajuda do Espírito Santo. Esse é um daqueles momentos em que os pais precisam tomar a decisão de lutar pelos seus filhos e se posicionar em favor deles, pois como em Efésios 6,12 diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. De uma coisa eu tinha certeza, a palavra de Deus estava dentro dele, porque já havia sido semeada em seu coração. Porém, o tempo passava, a luta continuava e a intercessão se intensificava. Há momentos em nossas vidas, quando os nossos filhos crescem, principalmente quando eles já têm conhecimento da palavra de Deus, em que a única coisa que podemos fazer é orar incessantemente, guerreando contra as trevas e profetizando o que a palavra de Deus nos promete. Viver na dimensão do reino de Deus é saber que a vitória já está garantida e que você não pode desistir jamais. Quanto maior for a luta, avance e intensifique o louvor e a adoração ao Rei Jesus. Interceda com a autoridade que lhe foi delegada. Mesmo que o seu tempo seja pouco, não importa, ore. O Senhor irá lhe dar as estratégias de ataque. Ele irá lhe municiar no meio da guerra. Por isso lute por sua casa e por sua família. O reino das trevas irá recuar, porque conosco está o braço forte do Senhor, como diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 32:8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Nesse tempo, eu buscava o Senhor intensamente, ministrava ao Senhor em louvor e adoração e intercedia nas madrugadas. Intercedendo, decretando e profetizando. Lembro-me de que quando eu começava a interceder pelo meu filho, o Espírito Santo se movia e eu sentia uma força sobrenatural que vinha sobre mim. Então eu declarava, esse filho foi consagrado desde o meu ventre a Jesus Cristo. Tire a mão dele, Satanás, eu ordeno em nome de Jesus. E também sempre profetizava, esse filho será profeta para as nações, será a boca de Deus para essa geração. Ele levantará altares de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Certo dia ele compartilhou comigo que estava frequentando uma igreja mais voltada para jovens. O tempo foi passando e eu comecei a perceber uma mudança em suas atitudes. Ele chegava do trabalho e ficava no quarto, adorando ao Senhor com louvores, tocando seu violão. Certa vez ele me convidou para conhecer a igreja. Chegando lá, eu o vi de mãos erguidas, louvando e glorificando ao Senhor. A pregação daquela noite durou mais de 1h30 e falava somente de santificação. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 126:1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
O tempo foi passando e ele foi assumindo novos posicionamentos, até que resolveu se casar. Fiquei muito surpresa, pois antes ele não gostava de falar sobre isso. Deus o presenteou com uma esposa linda e apaixonada por Jesus, chamada Jennifer. Lembro-me de que, na cerimônia de casamento, houve um momento em que nós, como pais, oramos e profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. Foi lindo. Hoje, ele e a esposa são obreiros na igreja. Ele também é músico e ministra no altar do Senhor. E eu creio que grandes coisas ainda estão por vir, em nome de Jesus. Não desista jamais. Lute pelos seus filhos, mesmo que pareça impossível aos seus olhos. Deus nunca falhou, não falha, nem falhará, pois Ele é fiel. Apesar de todos os desafios vividos, agradeço muito ao Senhor pelo direcionamento que Ele me deu sobre os meus filhos. Valeu a pena o investimento do meu tempo na vida deles. Não há dinheiro que possa pagar por esse tesouro. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.